assim que meu avô se preparou para vir para cá com a família, os outros também fizeram a mesma coisa. Mas acontece que a maioria deles, e quase todos, ficaram só em São Paulo. Porque a minha avó então começou a fazer a cabeça de um e de outro, mas o Brasil tem chance, não sei o quê. Chegando em Santos, desembarcaram todos e ficaram aqui. E um dia convidaram o meu avô para ele vir ver umas terras aqui em Santana. E meu avô veio para cá e viu as terras, gostou e fechou o negócio assim com palavra. E os outros também, né, se dedicaram à lavoura, principalmente de chácaras, de verduras, e toda a produção deles praticamente que eles faziam era para essas firmas que abasteciam os navios do Porto de Santos e do Rio de Janeiro, né? Interessante esse negócio de imigração, né? Tá, peraí, vô. Carandiru, Tucuruvi, Vila Guilherme. Se eu for pensar, ainda tem o bairro que meu pai nasceu. Onde é que meu pai nasceu mesmo? Em Vila Gustavo. Lá já é entre Tucuruvi e Carandiru. Tô meio confusa com tanto bairro. É que no começo tudo isso aqui era uma região única. Os bairros foram surgindo aos poucos, com o progresso. Primeiro veio a Ponte Grande, depois, com o avanço do transporte, surgiram moradias e novas ruas a partir de uma rua principal, que é a Voluntários da Pátria. Essa eu conheço. A região norte de São Paulo é composta por vários distritos, dentre os quais se destaca o de Santana. Em torno e dentro do distrito de Santana, formou-se uma série de bairros que até hoje são marcas da região norte da cidade. O próprio bairro de Santana vem a ser o mais conhecido, tendo como via principal a Rua Voluntários da Pátria. Em torno de Santana, e um pouco mais ao norte, encontra-se o bairro da Casa Verde. Logo na sequência, temos o bairro do Mandaqui. Mais a leste de Santana, localiza-se o bairro do Carandiru. Na sequência do Carandiru, está o bairro da Vila Maria. Entre o Carandiru e a Vila Maria, encontra-se o bairro da Vila Guilherme. Mais ao norte, temos o bairro do Tucuruvi. E finalmente, um pouco mais acima de Santana e abaixo do Tucuruvi, temos o bairro do Jardim São Paulo. Tá, vô, você já falou bastante de Santana, agora eu quero saber do Jardim São Paulo. É porque o Jardim São Paulo tem uma história um pouco recente. Até por volta de 1940, aqui era um lugar de pequenas chácaras, de italianos, portugueses. Em função da proximidade com os quartéis de polícia e do Campo de Marte, o Jardim São Paulo acabou sendo um bairro que muitos oficiais escolheram para morar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos chamar alguns moradores para contar um pouco da história do bairro. Juca Belizar era dono de tudo isso daqui. Esse é onde nós estamos, Juca Belizar era dono. Depois quem comprou isso aí foi a Preferida. Então a Preferida loteou. Eu nasci aqui no bairro em 1949. Meus pais moravam no bairro da Luz e vieram para o bairro. Estava começando o loteamento. Meu pai comprou uma casinha em construção aqui na Durval Clemente, no Jardim São Paulo. Eu gostei da casinha, porque era uma casa boa e atrás tinha uma figueira, né? Eu precisamente cheguei aqui no Jardim São Paulo no dia 24 de março de 1950. Morei na Alfredo por 10 anos, aí vim para cá. Em 29 de abril de 1960. Eu quando cheguei tinha pouca residência, né? Aqui no Jardim de São Paulo, da Leôncio para baixo era só mato. Daqui até o morro era capinzal, aonde a força pública colhia o capim para tratar dos animais lá. Cada dia vinha 2 caminhões aqui da força pública, cortar os capim e levavam para Tobias de Aguiar. No quarteirão que eu morava tinha 3, 4, 5 casas. Umas 2 ou 3 de um lado, 2, 3 do outro, o resto era tudo mato. O acesso todo de terra, era um arruamento muito ruim. Quando dava essas chuvas de verão, essas chuvas fortes, a água escorria pelas ruas de terra, era uma terra vermelha. Então a Leôncio de Magalhães ficava inundada com uma água vermelha. Embora tivesse ainda ruas de barro, um barro vermelho, ele era um bairro que foi construído com posturas, então você não podia construir qualquer tipo de residência. Já existia Tucuruvi, já existia Tremembé, já existia Parada Inglês, já existia Pauliceia, Carandiru. Então, como esse bairro era novo, então foi muito procurado e era caro. Não tinha luz, não tinha água.
as ruas não eram iluminadas, então a gente voltava correndo, né? Porque já era tarde, 7 horas da noite. Eu fui na inauguração que nesse terreno, que esse senhor tinha as cabras, ele tinha as cabras lá tinha jabuticabeira, e a inauguração foi lá, a inauguração da luz. Então chegávamos aqui, já estava faltando água. Faltava água aqui no Jardim São Paulo, uma coisa incrível. A única coisa que tinha aqui era o mirante, só. A gente passeava no mirante. Era um morro de grama. Era interessante porque a gente avistava toda a cidade, os prédios da cidade. O que me marcou na infância foram as árvores do Jardim São Paulo e as jabuticabeiras. Tinha uma chácara com jabuticabeiras. Era conhecido também como o bairro das jabuticabeiras. E viemos para essa casa aqui em 73. Foi quando nós íamos morar aqui. Eu descobri uma casa na rua Cataguases. E foi essa casa que eu comprei, ela era muito velha, mas nós reformamos. E ela tinha uma vantagem, porque ela ficava na rua do Colégio Jardim São Paulo. Então, para o meu filho pequenininho, já era uma segurança dele ter onde ele estudar num bom colégio. Esta rua não era calçada, não podia passar carro, não podia passar nada aqui. O único calçamento que existia era a Avenida Leôncio de Magalhães, e a então Rua Antiga Jardim São Paulo. O calçamento da Rua da Leôncio de Magalhães, que era a principal, era um calçamento de paralelepípedo só no meio da rua. O acostamento era de terra. Nessa época o ônibus só circulava até aqui o alto. A condução era bem difícil. Era difícil porque não tinha ainda ônibus elétrico naquela ocasião. Isso já vamos dizer... em 50 mais ou menos, né? Teve as dificuldades de condução. Por volta de 1954, 55 é que esse ônibus foi parar aonde se tornou o ponto final, famoso do Jardim São Paulo, na padaria Novo Mundo. Mas era um bairro muito tranquilo, muito calmo. Ele não era tão adensado como ele é hoje. Aí começou a crescer Jardim São Paulo. O comércio aí na Leôncio de Magalhães era um comércio assim bem familiar. Na Leôncio começaram a fazer esses prédiozinhos, aí começou a surgir casa. Começou assim, devagarinho, né? Começo dos anos 70, colocaram aí a Regional Norte, Santana, Tucuruvi. E aí começou a dar uma desenvolvida melhor no bairro. O clube da prefeitura já existia. Quando veio a regional aqui, aí começou a fazer montar o clube. Uma vizinhança excelente. Aqui é um bairro que todo mundo se conhece. A vizinhança é boa demais. As crianças brincavam na rua. Isso para mim foi muito importante porque nós tínhamos qualidade de vida. Desde 1923 eu nunca saí daqui. Nunca saí daqui. Eu não troco o Jardim São Paulo por nada do mundo. Tem tudo aqui no bairro. Falta nada. E o metrô, né, que facilita bastante o transporte. E o metrô, vô? Primeiro veio a Estação Santana, né? Quando que ela começou a funcionar? O metrô começou a ser construído de Santana ao Jabaquara em 1968. Ficou pronto em 1974. Em 1975, o metrô de Santana foi interligado e começou a funcionar também. E o metrô Jardim São Paulo? É verdade que antes tinha um prédio enorme aqui? Ah, o seu pai lhe contou, Pois ele esteve até na inauguração, é verdade. Aqui havia um grande prédio da administração regional de Santana e Tucuruvi. Depois, o prédio foi implodido para a construção da linha. Implodido que nem a casa de detenção no Carandiru. Exatamente. E no seu lugar nasceu a estação do metrô do Jardim São Paulo. E tudo passa por aqui, pela Leôncio de Magalhães? A Leôncio de Magalhães está para o Jardim São Paulo, assim como o Voluntários da Pátria está para Santana. E por falar em Santana, vamos comer um churros? Demorou, mas sem canela, vô. Sem canela.
aqui agora. Por que é estranho? Sei lá, depois de todas essas histórias que você contou, a gente começa a ver as coisas de outro jeito, sabe? As ruas, os lugares, parece que tudo tem um pouquinho de história. Bem-vindo ao mundo da história. Eu acho que o que a sua professora queria, quando pediu para você contar a história do bairro, era que você percebesse que, na realidade, a história é construída no dia a dia. Ela é fruto da vivência das pessoas, como as que contaram aqui as suas histórias. Bom, só falta você me dizer que o Cine Santana também tem história. O antigo Cine Hollywood está cheio de histórias. Você nem imagine, é um dos cinemas mais antigos de São Paulo. Nós vamos entrando, senão nós vamos perder uma outra história.